E aí, vamos lá? Preparado para as últimas notícias do dia, ou melhor, as primeiras notícias do dia, né? Esse é o nosso primeiro editorial do dia. Hoje é dia 30 de setembro, a gente já está despedindo do mês aí, hein? Já está quase terminando setembro e tem muita coisa, né? Antes de mais nada, a gente já começa falando, né, da questão da saúde do próprio Bolsonaro. Então, ontem foi um sinal de alerta, né? Pode ter certeza, depender da índole dos opositores do Bolsonaro, todos estão tripudiando e torcendo pelo pior, enquanto nós, né, estamos aqui torcendo para que o melhor aconteça. Então a gente vai falar sobre a questão da saúde do Bolsonaro, que ontem, né, precisou ser socorrido, né, uma crise muito grave. A gente sabe que a saúde do presidente não está tão bem. A gente vai falar sobre a questão de saúde do presidente, o Tarcísio recolhendo e dizendo que não vai ser mais candidato a presidente, mas isso tem uma mensagem subliminar. A participação do Flávio Bolsonaro na fala do Tarcísio, isso me chamou muita atenção, e o retrato do Brasil futuro ligado a um artista que é ligado, né, ao Comando Vermelho. A gente vai falar sobre isso aqui. Vamos falar também, né, de alguns pontos, né, que marcaram aí a noite de ontem para hoje, tá bom? Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal, curte, compartilhe. Pessoal, peguei um microfone novo aqui, eu espero que o áudio agora esteja contente. Eu estava tentando com esse aqui, né? Eu estava apanhando que nem um bode na horta, né? Já viu o bode quando entra na horta, tanto que batem nele, então eu tava apanhando pra caramba agora. Espero que esse aqui esteja a contento. Deixa o comentário aí como que tá o áudio aí, que agora nós temos um novo parceiro aqui para estar trabalhando com a gente, né? Na verdade é o parceiro antigo que eu peguei de volta, tá? Mas vamos lá, bora pra cima, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso aí é muito importante, né, para a gente. Vamos lá, pessoal. Ontem, né, o Léo Dias fez essa publicação aqui, ó, urgente. Isso aqui foi mais ou menos umas 9 horas da noite que saiu essa publicação do Léo Dias. Jair Bolsonaro enfrenta grave crise de saúde, incluindo vômitos, e o médico corre para sua casa. O Carlos Bolsonaro, que é o filho de Jair Bolsonaro, se manifestou na noite de segunda-feira sobre uma emergência envolvendo o estado de saúde do ex-presidente. Ontem, né, segundo informações de pessoas próximas do Bolsonaro, o Bolsonaro realmente teve uma crise além do normal, né? E isso aqui, ninguém tem dúvidas que é decorrente da facada, né, que o Bolsonaro recebeu, né, presente, né, da turma do amor, né, presente, né, do Adélio Bispo lá, né, que inclusive já era filiado a partidos de esquerda. E aí a grande questão é, isso aqui é reflexo, né, da facada que o Bolsonaro tomou, mas dessa vez, segundo informações, eu vi alguns vídeos, algumas postagens, o Sóstenes Cavalcante postando, né, que o Bolsonaro, dessa vez, a crise foi intensa, deu vômito, ele ficou sem respirar durante um momento, foi um tempo, uma situação grave que a Michelle Bolsonaro passou junto ao Bolsonaro. Segundo ele, Bolsonaro enfrenta uma crise de soluços acompanhada de episódios de intensos vômitos, o que motivou a família a avaliar a necessidade de uma nova intervenção hospitalar, ou se for o caso, até internação do Bolsonaro. A situação é acompanhada de perto pela esposa, Michele, e pelo médico, que já está a caminho da residência, né? Foi o que publicou ontem o Léo Dias. O Metrópolis também, né, fez uma publicação sobre o caso. Bolsonaro tem crise de soluço e vômito. A família avalia ida ao hospital. Então, durante essa madrugada não saiu nenhuma publicação confirmando, né, a chegada do Bolsonaro no hospital, né? A família do ex-presidente Jair Bolsonaro chamou o médico Cláudio Birolini nessa segunda-feira para atendê-lo em casa, no Jardim Botânico, em Brasília, após ele apresentar uma piora na saúde no começo da noite. Por meio das redes sociais, o vereador Carlos Bolsonaro explicou que o ex-presidente teve uma crise de soluço, acompanhada de 4 episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais fortes até agora, né? Então, Carlos enviou relatou que a família está pensando em levar novamente para o hospital e pedir até a internação do Bolsonaro. A CNN fez a cobertura ontem, né?
desse momento que o Bolsonaro precisou ser atendido e foi republicado aqui pelo Gil Diniz, deputado estadual. Dá uma olhada. O Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, informou que um médico está a caminho da casa de Jair Bolsonaro, que estaria passando mal nesse momento. Olha só, a gente vai puxar aqui o que escreveu Carlos Bolsonaro nas redes sociais. O seguinte, abre aspas, estou com minha família avaliando a necessidade de levar meu pai novamente ao hospital. Ele enfrenta uma crise de soluços acompanhada de 4 episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora. A Michele, primeira-dama, ex-primeira-dama, está deixando um pouco mais confortável e tranquilo, enquanto o médico já está a caminho de casa para avaliar a situação. Peço, por favor, que orem por ele, fecha aspas, foi o que postou Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente. Vamos lá. Agora a gente precisa discutir um pouquinho, né, a situação da saúde do Bolsonaro, a situação do Tarcísio de Freitas também. O que uma coisa tem a ver com a outra? Olha, a gente sabe que o Bolsonaro é uma figura forte, né? E que o médico está fazendo o melhor e que provavelmente ele vai sair bem dessa aí. Agora, a saúde do Bolsonaro como um todo, para continuar tendo uma qualidade de vida, é uma coisa. Para continuar como presidente da República, é outra coisa. Então, as figuras mais próximas ao Bolsonaro, e aqui eu estou falando figuras que realmente têm um carinho especial pelo próprio Bolsonaro. Figuras já dizem que seria uma verdadeira sentença de morte exigir que o Bolsonaro participasse de uma outra eleição, dado o estado de saúde do Bolsonaro, o efeito, né, da facada, o efeito psicológico, e vocês sabem que, cara, quem está sendo perseguido, quem entra, vira alvo, assim, o psicológico fica abalado, a imunidade abala e a situação fica completamente, né, destruída. E aí, muita gente me fala, mas e 2026? Olha, tem vários cenários que a gente pode discutir para 2026, e o Tarcísio é um cenário que a gente precisa avaliar, tá? E você precisa entender o porquê. Então, o que eu vou falar agora, talvez você pode concordar, talvez você pode não concordar, mas eu vou tentar ser o mais fidedigno aqui ao que eu realmente estou acreditando para o futuro. A gente tem alguns cenários, né? Eu vou citar alguns cenários, por exemplo, para vocês. O primeiro cenário para 2026, os 5 principais cenários que eu poderia citar para vocês aqui. O cenário número 5, o que eu acho menos provável, é o Lula indicar alguém para a eleição e ganhar. Então vamos dizer o seguinte, o Lula, né, entra algum candidato de direita, e o Lula entra só com apoio, o Lula, talvez por questão de saúde, ou por algum outro motivo, não queira concorrer. E aí ele indica o Haddad, ou indica o Boulos, ou indica qualquer um. O Lula não consegue transferir os votos para ninguém. Para poder transferir votos, você tem que estar num estágio de popularidade muito grande, o que eu não acredito que o Lula está. Então, eu acho que se o Lula não concorrer, a esquerda está acabada. Tá? Não é Haddad, ainda mais com a impopularidade que o Haddad tem, não é Lindenberg Farias, não é o prefeito lá de Fortaleza, não é o Flávio Dino, que vai conseguir vencer com o apoio do Lula. Isso aí eu acho totalmente improvável. Uma outra questão, e aí talvez você vai sentir na pele o que eu vou falar, eu também não acho provável que o sistema vai recuar e deixar o Bolsonaro elegível novamente. Tá? Então eu vou trabalhar com a hipótese de que a quarta opção seria o Bolsonaro concorrer. Então eu não vou colocar essa como primeira opção, vou colocar como quarta opção. E como quarta opção, se o Bolsonaro concorre, ele ganha. Se o Bolsonaro concorre, ele leva a eleição, isso aí é indiscutível. Olha, transferir votos é um ponto. Ganhar os votos é outro ponto muito diferente. Então, o Bolsonaro, você pode gostar ou não gostar do Bolsonaro, mas é a figura mais, vamos dizer assim, é o nome político mais forte que a direita tem. Então, a gente tem a terceira hipótese. Bolsonaro não concorrendo. E aí, concorrendo,
no seu lugar, com a transferência de votos, alguém com a marca Bolsonaro, ou seja, com o sobrenome Bolsonaro. E aí a gente tem o Eduardo, a gente tem o Flávio e a gente tem a Michele Bolsonaro. São 3 hipóteses, tá? Vou ser sincero, dos 3, o que mais me desagrada chama-se Flávio Bolsonaro. Porém, é o que mais agrada o Centrão. E é o que teria a maior possibilidade de trazer o apoio do Centrão. O Eduardo Bolsonaro, apesar de ter caído nas graças, né, de muitos, o Eduardo Bolsonaro teria uma maior rejeição em relação ao Centrão. Então, estou falando de apoio mesmo, porque só de rede social você não ganha eleição mais. Precisa de apoio. Então, o Flávio Bolsonaro, dos 3, é o que mais tem chance de ter o apoio do Centrão e ter vitória. Entre Lula e Flávio Bolsonaro, eu sei que você vai votar Flávio Bolsonaro. A Michele também teria uma adesão boa do Centrão, é mulher e teria um apelo popular muito grande. Agora, um nome que cairia na graça do bolsonarista 100%, que eu já percebi que todo mundo está gostando dele, é o Eduardo Bolsonaro. Mas que o sistema não vai deixar de forma alguma. Então, na hipótese do sistema deixar um desses 3 concorrer, né, tem Flávio, Michele e Eduardo Bolsonaro. Eu acredito, né, que levam essa aqui do Lula em terceira hipótese, né, do nome indicado pelo Lula em terceira hipótese. Estou falando, Lula indica alguém e Bolsonaro indica alguém. Alguém do Bolsonaro ganha, tá? Agora, a segunda hipótese é o Lula concorrendo. Concorrendo contra, né, uma figura, sei lá, talvez do Eduardo Bolsonaro, né, ou talvez da Michele Bolsonaro, e fazendo acenos e sinalização para o Centrão. Hoje eu já vi galera do mercado sinalizando para o Lula, então isso me preocupa, tá? Se for uma concorrência onde o Lula vai, a gente já viu, né, como é que o sistema funciona. Então eu ainda tenho medo. Se for alguém, né, vinculado ao nome Bolsonaro, sem apoio do Centrão contra o Lula, eu acho que o cenário de 2026 fica complicado. Agora, Tarcísio de Freitas, tá? O cenário que a gente vai falar é Tarcísio de Freitas. Eu acho que vai ser o candidato. E eu acho que isso aqui é estratégia. Vamos lá. Vou falar, essa é a primeira estratégia. Ó, recolhido, Tarcísio visita Bolsonaro pela primeira vez após a condenação. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visita nesta segunda-feira o ex-presidente Bolsonaro, na prisão em Brasília. Será o primeiro encontro entre os dois desde a condenação, a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A ida de Tarcísio até seu padrinho político na capital federal ocorre em meio a um recolhimento do governador nas últimas 2 semanas, em que passou a focar em agendas e discurso de questões locais de São Paulo. Presta atenção nisso. Recuando de perfis presidenciáveis que vinha apresentando desde junho desse ano. Isso aqui é estratégia, tá? Após diversos acenos ao bolsonarismo, ao assumir o protagonismo das articulações pelo projeto de anistia, que poderia beneficiar o ex-presidente, e subir o tom nas críticas ao STF, acusando o ministro Alexandre de Moraes de tirania, Tarcísio optou por submergir e esfriar as especulações que será candidato à presidência em 2026. Os movimentos do governador fizeram com que ele passasse a ser alvo de opositores, até mesmo da opinião pública, que enxergaram nas articulações um descolamento de Tarcísio da imagem de moderado. Ministros do STF também ficaram incomodados com a guinada radical do Tarcísio. Era isso aqui que eu queria que vocês vissem, né? Eu não coloquei na tela, né? Era isso aqui que eu queria que vocês vissem, né? Ficaram incomodados com a guinada radical do Tarcísio. Tarcísio ontem visitou o Bolsonaro. Na saída, o Tarcísio falou da saúde do Bolsonaro. Falou, olha, o Bolsonaro está com a saúde debilitada. E antes do Carlos chamar os médicos e falar da questão de saúde. Então o Tarcísio sabe que o Bolsonaro não tem saúde para concorrer em 2026. E você tem que assumir isso, né? Você tem que assumir que ele realmente não tem saúde para 2026. E ele vai ter que nomear um sucessor. Esse recuo do Tarcísio é estratégico. Vocês viram que eu falei aqui, né? Que incomodou a opinião pública, incomodou os inimigos e ficaram incomodados também os ministros do STF. Não é isso? O Tarcísio vai ser alvo agora para quê?
Qual o motivo dele ser alvo agora? E aí é que entra um detalhe. O irmão Flávio Bolsonaro. Ontem, a hora que o Tarcísio deu o discurso, me chamou a atenção alguns pontos. Ele fez um discurso pró-Bolsonaro, totalmente. Então ele chegou e falou que ele defende a anistia ampla, geral e restrita, que a dosimetria não é suficiente e que ele não retira nada do que ele falou em relação ao STF, tudo isso ele confirmou e falou da questão da saúde com a figura do Flávio Bolsonaro. Já tinha sido aventado pelo Ciro Nogueira uma vez o lançamento da chapa Flávio e Tarcísio. E eu tô achando que a chapa vai ser Flávio e Tarcísio. E a chapa Flávio e Tarcísio leva. Por quê? Porque há uma estratégia, né, da direita. E ontem, no discurso, o Tarcísio falou o seguinte: olha, não se preocupem. A direita toda está unida para 2026. A direita toda está unida para 2026. Ele não falou, não, nós aqui bolsonaristas, ou não, fulano está unido, eu e a família Bolsonaro. Não, ele falou, a direita toda está unida. Então o que vai acontecer? Estratégia. Todo mundo vai ter que concorrer no primeiro turno. Eu mudo a minha posição, porque eu já tinha dito, olha, tem que falar um nome e deixar esse cara concorrer para fechar no primeiro turno. Não vai acontecer. E se falar, o nome é o Tarcísio e os demais não lançarem, deixa o Tarcísio inelegível assim. Qual é o outro nome que vai dar continuidade? Então, eu vou te ser sincero, primeiro turno tem que polarizar, tá? Primeiro turno tem que lançar Caiado, tem que lançar Ratinho, tem que lançar o Tarcísio. E aí, provavelmente, o Tarcísio vai para segundo turno com o Flávio na chapa. E aí, no segundo turno, todo mundo se junta em prol desse nome. É a única alternativa para fazer um peso, né, contra o Lula, porque a minha visão é que o Lula tem chance de levar. Olha essa matéria aqui, do B-News, eu acho que isso aqui é coisa de esquerda, tá? Flávio Bolsonaro articula dosimetria com o Centrão e chama irmão de maluco, né? Não sei se isso aqui é verídico, né? O senador Flávio Bolsonaro tem articulado com políticos do Centrão nos últimos dias, pedindo votos para o projeto de redução das penas. Tá errado, Flávio, gente? Tá não. Quem não tem cão caça com gato. Errado é deixar a Débora pegar 14 anos. É o vendedor de algodão doce com 17. Isso aí que tá errado. Então, se o Brasil fosse minimamente um país sério, era anulação das penas. Não era dosimetria, não era anistia. Mas não é um país sério. Vocês sabem disso, né? Vamos lá. Segundo o colunista Lauro Jardim do Globo... Aí foi matéria do Globo. Em uma dessas conversas, o parlamentar se referiu ao irmão Eduardo Bolsonaro de uma maneira particular. O maluco do meu irmão teria dito, Flávio, a um dos interlocutores. E aí vocês já veem, né, o tanto que essa mídia, ela é tendenciosa, né? Essa é forma de falar, né? Quem nunca falou assim do irmão? Agora, por que eu ainda tenho medo do Lula, tá? Não vamos nem levar em consideração o sistema atuando a favor do Lula. Vamos levar em consideração, né, figuras mentecaptas que realmente, né, votam no cara e acreditam que é o melhor para o Brasil. Dá uma olhada nisso aqui. O que um cantor tem a ver com o Lula, né? É o seguinte, rapper Oruan deixa presídio após passar mais de 2 meses no Rio. Esse Oruan aqui é aquele que é filho do Marcinho VP, né? Líder do Comando Vermelho. E esse rapaz aqui, o Oruan, ele acabou saindo, né, da cadeia depois de ter ficado 2 dias lá preso. 2 meses lá preso. Fãs, várias figuras, fizeram vigília, né, para acompanhar ele lá na cadeia. Dá uma olhada nisso aqui, quando ele deixou Bangu, depois de uma liminar do STJ, e como é que ele foi recebido na saída. Eu te amo, porra! Eu te amo, porra! Eu te amo, porra! Eu te amo, porra! Eu te amo, caralho! Porra! É isso aqui, tá? Você não pode ignorar que é com isso aqui que o brasileiro vai lidar.
em 2026? Você está achando que você, pessoa de bem, pessoa de família, que é cristão, é a maioria? É, mas esses caras fazem muito barulho. Esses caras vêm, sabe, lobotomizando a mente dos jovens há muito tempo. Essa moça aqui é a Ana Campanholo, deputada. Eu queria que você prestasse atenção no nível do debate com uma pessoa de esquerda. E aí eu te pergunto, você deve conhecer muita gente de esquerda para ver se não é fácil oferecer picanha para eles e esse pessoal votar no Lula. Dá uma olhada nisso aqui. Então você acha que o feto não é uma vida humana? Não, eu não acho. Então uma vida de que espécie? Não é uma vida. Então não precisa matar, porque já tá morto. Não, não é uma vida humana. É um ser vivo, não é uma vida. Tá, mas é um ser vivo de que espécie? Não importa de que espécie que é o ser vivo. Você é contra Um ser objetificar a mulher, mas a favor de objetificar o feto. Os maiores, Não. por exemplo, decidem se aquele Eu não feto disse tem que o direito feto é ou uma não. mesa. Eu disse que o feto é um ser vivo, Tá, mas então que um ele ser não é vivo uma de que vida. espécie? Ele não é uma vida, ele é um ser vivo. Ser vivo... Ué, mas um ser vivo não tem que ter vida pra estar vivo, senão ele é um ser porque uma morto. vida não é só uma coisa biológica. O feto não tá vivo? Ele tá vivo, Não, escuta isso. mas ele não é uma vida. Não faz o menor sentido o que você tá falando. É isso, né? Isso aqui é o que as escolas fizeram na maioria das pessoas que hoje têm título de eleitor, que podem votar. Eu quero que você veja esse vídeo aqui comigo, né? Matéria do Conexão Política. A aposentada diz que docentes recebiam um curso de doutrinação para impor aos alunos. Você é professora. Fui professora. Sou Você aposentada acha que agora. hoje existe uma doutrinação nas escolas onde ensinam as pessoas a serem de esquerda e não de direita? Filho, eu não acho, eu tenho certeza. Eu fui professora de educação infantil. Fechava-se as escolas na cidade de Minas que eu morava para dar curso para os professores de doutrinação. Entendeu? Então, assim, eu fechava a minha sala e dava a minha aula, né, na periferia, em lugar que ninguém queria. Mas o que houve é que quando teve a abertura, houve uma meio que divisão. A economia ficaria de um lado e para a esquerda deu-se a educação. E eles vieram nesse trabalho de formiguinha, invadindo as faculdades, as escolas. Então agora acabar com isso não vai ser fácil. Você viu sabe, a visão brilhante dessa professora, ou a explanação? Talvez você não tinha parado para pensar. O que aconteceu? Lá atrás, no Teatro das Tesouras, eles fizeram o seguinte, cometeram o seu maior erro, né? E o erro foi, deram para a direita, né, do Aécio, da turma do PSDB, a economia. E deram para a esquerda a educação. A esquerda formou hoje os militantes que eles têm. E com figuras como essa aqui, por exemplo. Matéria do Pirapop Notícias. Eu nunca vi esse perfil, mas tá em vários perfis. Com um salário de R$40 mil na USP, a Marilena Chauí, que é uma filósofa, né, professora de filosofia, declara que odeia a classe média até o fim da vida dela. É patético, né? A professora aposentada, não, ainda bem que colocaram entre aspas aqui, bem grande, né? Porque a pessoa que fala uma coisa dessa, pelo amor de Deus, da Universidade de São Paulo, Marilena Chauí, voltou a declarar repúdio à classe média em entrevista publicada nesse domingo pela Folha de São Paulo. Aos 84 anos, com rendimento mensal de R$40 mil. Tá vendo por que eles investiram tanto em professores? Tá vendo? Né? Essa moça aqui, que teve, né, ali o seu carguinho público muito tempo, é a que reclama do Uber. Tadinho do Uber, é o pobre de direita. Recebe 40 mil e diz que odeia a classe média. A intelectual afirmou, eu odeio a classe média até os fins do meu dia, repetindo a frase dita originalmente em 2013 durante evento ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na entrevista, Chauí sustenta que a sociedade capitalista é composta por duas classes fundamentais: a burguesia, que detém os meios de produção, e a classe trabalhadora, explorada por ela. Para a professora,
A classe média não se enquadra nesse binarismo, pois ocupa uma função que reforça a estrutura existente. A classe média é aquela que não acreditou em vocês e buscou um pouquinho mais de dignidade. É por isso que vocês odeiam. Não é à toa que o Lula falou que, olha, se o sujeito começa a ganhar um pouquinho a mais, se ele melhora um pouquinho sua qualidade de vida, sua renda, ele deixa de votar no PT. E é por isso que eles odeiam o PT. Servidor público que ganha alto salário, defensor do PT, não é classe média. Eles defendem classes, né? Aí, enquanto tem a professora do primário que vai pegar o seu filho lá na sua escolinha lá e vai estar com um salário de 3, 4 mil reais para trabalhar o dia inteiro, né? E o que já está acima da média do brasileiro, vem uma professora dessas universidades formadoras de militontos para ganhar 40 pau por mês. Ah, tá de sacanagem, né? Para a professora, a classe média não se enquadra no binarismo. Segundo ela, trata-se de um grupo que oprime os dominados e bajula os dominantes. Ah, tá de sacanagem, né? Por motivo de uma posição ambígua. Sonhar em ser burguesa, mas teme cair na classe trabalhadora. Exatamente, né? A classe média não é trabalhadora, não, né? Ela não gera emprego, não. Quem deve gerar muito emprego, né, são essas turmas aí, né, que ficam nas faculdades. Ela também reforçou sua posição marxista, dizendo ser muito conservadora nesse campo. Eu conservo a ideia de que sem a determinação econômica e a compreensão de como a sociedade se estrutura em classes antagônicas, não dá para fazer nada. Também criticou, né? Não merece dar muita atenção, não. Mas, assim, vocês têm noção, né, do que essa turma é? E aí vem o mercado tentando, não sei se é te apaziguar você, e diz uma pérola dessa aqui, ó. Ah, o próximo governo Lula não será pior do que esse, acredita o gestor Stuhlberg. Tá? O Stuhlberg disse, não, pode ficar tranquilo, se tiver mais um ano aí, mais uma eleição do Lula, vai ser mais do mesmo. Então vocês já acostumaram com o grosso entrando, já doeu mesmo, agora deixa acontecer, né? Tá de sacanagem com uma coisa dessa. O renomado gestor Luiz Stuhlberg, da Verde Asset, levantou discussões ao afirmar que os preços de opções no mercado financeiro indicam uma percepção de que um eventual governo Lula 4 não seria significativamente pior que o atual terceiro mandato. Você tá doido? Pra mim, cara, tá certo. O cara que é um investidor de mercado, mas tá louco falar uma coisa dessa. Você tem noção que o Brasil já tem a previsão de entrar em shutdown em 2027? Você tem noção de que o rombo das contas públicas atingiram patamares há muito não vistos? É sério isso? Né? A análise sugere que os investidores estão começando a enxergar estabilidade relativa. Apesar das incertezas econômicas, com a eleição presidencial de 2026 no horizonte, Stuhlberg também alertou que o mercado pode estar subestimando os riscos associados a esse pleito, né? Então, o que o Stuhlberg está falando aqui? Olha, o mercado é assim. Ele acha um caminho para ele investir. Quando ele acha o caminho para ele investir, ele vem e põe aporte, porque ele vê uma certa estabilidade ali. E aí, o cara que investe aqui na República das Bananas, aqui no Brasil, é que ele ainda vê a possibilidade do seguinte, olha, ali eu tenho um risco. Mas, todavia, há a possibilidade de melhora com a entrada de um Tarcísio, com a entrada de um outro nome mais liberal e que faça a contenção de gastos. É isso. Então, ainda compensa eu deixar meu dinheiro lá. Só que se o cara do mercado vê que o Lula vai ganhar em 2026, a inflação vai estourar, a bolsa vai despencar e o dólar vai estourar. Cara, mas eu não tenho dúvidas disso. Então, assim, tá certo, é o cara que movimenta bilhões, né? Quem sou eu para falar, né? Quem sou eu para falar? Mas a minha visão é que o Brasil, com o Lula de novo, vai se arrebentar se o Lula for eleito novamente. Matéria aqui do Léo Dias, o Banco Central prevê um crescimento do PIB em 2026 para 1,5%, o pior resultado desde a pandemia.
Agora você imagina mais uma pandemia chamada PT. O Banco Central reduziu a estimativa do crescimento da economia brasileira em 2025. De acordo com os dados do Banco Central, a estimativa do crescimento do Produto Interno Bruto para esse ano era de 2,1 e caiu para 2 pontos. Né? Agora imagina com esta pandemia chamada PT. Aí é que o bicho pega, e o bicho pega mesmo, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que o áudio dessa vez tenha ficado com qualidade. Vocês devem ter reparado que está até combinando com a minha camisa. Ó, isso foi coincidência, tá? Muito obrigado, tá? Pela confiança, pela credibilidade de vocês. E a gente está de volta, né? Daqui a pouco, com o próximo editorial ao meio-dia.